Olá, estamos em mais um programa Viver Direito da TV Jet. Eu sou a Graziele Melo. Fique com a gente porque é sempre uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, estou aqui dessa vez com meu amigo querido Dr. Ronan Ramos Júnior, que é advogado, mediador de conflitos, presidente da nossa Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de te agradecer por ter vindo. Obrigado, Graça. Prestigiar o nosso programa. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua trajetória, para você contar um pouco para as pessoas, desde sua formação do direito até a escolha de um método que hoje é tão, assim, está sendo tão acolhido, mas que ainda é um pouco diferente para as pessoas. Bom, Grazi, eu formei na Faculdade de Direito Milton Campos, né, em Nova Lima. Minha primeira experiência com mediação foi no programa Mediação de Conflitos do Governo do Estado, né, da Secretaria de Estado de Defesa Social, oportunidade que eu tive a honra de ser seu colega, né? Tempos bons aqueles, né? E a minha guinada para a resolução de conflitos, ela vem no final do curso. Chegou no final do curso, eu fiz uma análise de toda a experiência prévia que eu tinha tido anteriormente. Identifiquei que, mais do que escritório ou outras atividades que eu tinha tido, a que mais me chamou a atenção foi a conciliação no juizado especial. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar e queria fazer daquilo meu trabalho principal e me deparei com uma situação curiosa, né? Os conciliadores, eles eram ou estudantes, estagiários, ou voluntários, especialmente pessoas aposentadas. E como atuar com a conciliação nesse ambiente privado, né? E ter um retorno financeiro de um investimento de estudos, né? De anos. Exato. E aí veio esse desafio, né? De forjar um próprio caminho para trabalhar com isso. E aí foi aí que logo eu descobri o programa Mediação de Conflitos. Foi a única oportunidade em Minas Gerais, naquela época, para trabalhar profissionalmente, né, com conciliação, com mediação, remunerado. E aí foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho de mediação. Não, que lindo! E você também é uma pessoa que estuda muito, uma pessoa assim, muito focada academicamente, em fazer artigos, em pensar o direito à mediação. E você também fez mestrado, não fez? Eu acho que você foi na Argentina fazer? Foi. Conta pra gente um pouquinho. Pois Essa experiência que traz, querendo uma perspectiva comparada, sem querer, querendo, né? Bom, assim que eu saí da faculdade, nesse meio tempo de faculdade até entrar no programa Mediação de Conflitos, eu estudei. E aí, né, eu avancei da conciliação para a mediação, identifiquei, né, uma certa familiaridade entre os temas, hein, entre a conciliação, autocomposição. E aí eu fui beber na fonte que me pareceu ser uma grande referência, que era a escola de Harvard, né, Programa de Negociação de Harvard. Então, fui estudar, bebi dessa fonte, fui fazer um curso lá. Você foi lá para Harvard e fez? Fui lá, aí eu fiz um curso no programa de negociação. Na época, hoje ele não tem mais, é um programa de instrução para advogado. Então eu tenho um certificado como mediador nos Estados Unidos, o que me habilita a ser mediador lá em alguns estados, né? A legislação lá varia conforme o estado, mas a maior parte dos estados aceita esse certificado que eu tive lá. E aí, posteriormente, em paralelo a esse curso, eu comecei também uma iniciativa muito interessante, que foi um projeto de pesquisa de uma universidade americana, da Universidade de St. Thomas, que investigava, isso em 2006, 2007, a possibilidade de implementação do conceito multiportas no ordenamento jurídico de 11 países da América Latina. Que interessante. Então foi a Mariana Hernandes, a gente começou a conversar, eu articulei a vinda dela para o Brasil, e aí a partir daí foi formada uma rede com vários mediadores, então Tânia Almeida, Adolfo Braga, e algumas outras personalidades também, como a Ada Pellegrini, o Kazuo Watanabe. Então foi feita uma rede com mediadores do Sul, do Nordeste, do Sudeste, pesquisando a abertura do ordenamento jurídico brasileiro para a inclusão desse conceito multiportas. Eu acho que a partir daí... Conta um pouquinho para as pessoas, antes da gente entrar, o que seria esse conceito multiportas, para as pessoas se identificarem. Tá.
Esse conceito multiportas ou sistema multiportas é aquela ideia onde, além do Tribunal de Justiça oferecer a prestação jurisdicional tradicional, com o juiz decidindo, o próprio Estado, o próprio governo, o judiciário, ele forneceria às pessoas outras oportunidades. Então, é o judiciário, você vai num fórum, quando tem a conciliação, tem a possibilidade da mediação, encaminhamento para um outro tipo de disputa, isso significa multiportas, né? Tem várias portas, vários caminhos para a pessoa trilhar, para além do sistema de justiça. Para além da prestação tradicional do juiz, né? E aí foi feita essa pesquisa, de certa forma isso influenciou depois até o próprio Conselho Nacional de Justiça, né? E aí culminou, né, na resolução. Foi bem anterior, né? Foi 2006, bem anterior, 2006, 2007. E aí, enfim, esse foi um pouco o meu percurso. E aí, em 2008, 2009, eu fui fazer o mestrado na Argentina. Foi um chamado da Gabriela Asmar, da colega do Rio, e da Tânia, de que a Argentina já estava avançado no desenvolvimento da mediação há alguns anos. Tem uma legislação desde 95, Desde 95, então, né, muitos anos de experiência. Lá eles têm o que eles chamam de mediação judicial, pré-judicial obrigatória, né? Você está lá também, então você entende, né? As pessoas, para ingressarem no judiciário, elas precisam necessariamente passar por uma sessão de mediação, por isso que fala que é obrigatório, e aí, por mediador certificado, né, pelo Ministério da Justiça argentino, e só então o Estado reconhece o direito legítimo da pessoa a acionar a máquina do judiciário, fazer toda uma economia girar e tentar resolver seu conflito, né? Isso. Vejam como que isso é interessante, né? Antes da pessoa entrar com algum processo na justiça, ela precisa de tentar negociar diretamente, tentar conversar com a pessoa, antes para ela ter direito a entrar. Para ela ter direito a acionar a justiça, para ela ter direito a entrar com o processo, ela precisa antes passar pela mediação. E hoje a gente está começando com essa perspectiva aqui no Brasil, e as pessoas ainda ignoram um pouco, falam, conversar não adianta, sendo que na verdade não é uma conversa, né? O diálogo oportunizado pela mediação, ele abre caminhos, ele abre oportunidade do discurso das pessoas e o caminho para reconhecimento um do outro, e naturalmente a gente satisfazer o que a gente quer, né? A gente tem uma pretensão, os nossos interesses. Muito legal. Eu costumo falar, Grazi, que fazendo uma comparação, uma analogia, com uma imagem do Amartya Sen, economista, prêmio Nobel de Economia, né, idealizador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, ele fala que pobreza não é falta de renda. Ele diz que pobreza é ausência de capacidades. E eu acho que, fazendo um comparativo entre os países mais desenvolvidos, eles também têm uma taxa maior de utilização de métodos apropriados de resolução de conflito. E aí onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Quando o brasileiro ou a pessoa, ela transfere o seu poder de decisão, a sua responsabilidade por resolver determinado conflito, de certa forma ele está reconhecendo a sua incapacidade de lidar com aquele conflito, transferindo para um terceiro, seja um árbitro, seja um juiz. Nesse sentido, a gente pode falar que as pessoas ou as empresas que recorrem muito a um terceiro, para esse terceiro tomar uma decisão, essas pessoas, essas empresas, por esse olhar, eles podem ser considerados pobres no sentido de ter a capacidade de resolver seu conflito. A mediação, a meu ver, Ela enobrece. Ela enobrece, ela enriquece a pessoa porque ela facilita a pessoa a manter e a trabalhar, a melhorar sua capacidade de resolver o seu próprio conflito, né? Então... E é interessante porque todos nós sabemos, no fundo, o que a gente quer, independente da demanda. Se eu conversar com uma parte, ela vai falar, poxa, poderia ter sido dessa forma, eu prefiro que seja assim. Se for conversar com outro, ele vai ter uma outra perspectiva. A gente sempre sabe, no fundo, o que a gente quer, e nada melhor, de fato, do que a gente poder resolver um problema que é nosso. E agora, como fazer isso quando a gente já está com uma relação desgastada, é que é o desafio, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu não consigo avançar numa negociação. E aí a figura de um terceiro, mas no caso, não que vai decidir por você, mas que vai facilitar essa comunicação, entra como sendo bem interessante, né? Exato. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega advogado e né, conversando sobre a mediação não é a solução para todos os casos, mas é muito adequado para determinadas situações. E a gente conversando, né, até um exímio negociador, um advogado exime negociação, uma parte exime negociação, pode
e precisa, em alguns momentos, de um auxílio para a conversa avançar, né? Seja por questões sentimentais, ou aquela situação quando a gente está diretamente envolvido, a gente não consegue enxergar, né? Como se fosse o ponto de vista, se estiver muito perto, a gente precisa tomar uma distância. E o mediador é esse terceiro que vai acessar informações de ambos os lados e facilitar a conversa, né? Eu acho que Nossa, gente, por tem aí. muito assunto para conversar e já chegamos ao fim do primeiro bloco, pode acreditar. Então esperem mais um pouquinho, que logo logo a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, hoje com o Dr. Ronan Ramos Júnior, que é presidente da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, falando um pouquinho desse sistema multiportas que nós temos hoje no nosso judiciário, várias oportunidades e caminhos para você resolver o seu conflito, que não só o nosso sistema formal de justiça, e também sobre a mediação de conflitos em sentido amplo. Ele contou um pouquinho para a gente, né, da trajetória, e eu gostaria de saber, entrando nessa ideia da mediação de conflitos em si, como você estava falando, de um olhar cidadão, né, da mediação, quanto que resgata a nossa voz, enobrece a gente enquanto ser humano, para poder ter um resgate de uma voz que é nossa, para resolver um problema que é nosso, uma questão que é nossa, e nada melhor do que nós mesmos sabemos o que a gente quer, né? E a figura desse terceiro para facilitar isso. E entrando nessa questão da comissão de mediação, como que foi que surgiu essa ideia de trazer algo tão diferente na época, né, para dentro da Ordem dos Advogados? Como que foi isso? Quando que isso aconteceu? Aqui a gente está falando de Minas, né? Isso. Aqui na OAB Verdade. de Minas, em 2008, o presidente era o Raimundo Cândido, e eu tive uma conversa com ele. Eu tinha tido uma conversa com ele tempos atrás, levando essa ideia da necessidade de reforçar a mediação e outros mecanismos junto com os advogados. Isso em 2008, mais ou menos. 2008, pouco antes de 2008. E em 2008 houve uma troca de correspondência formal entre a gente, até que ele me designou como membro da época Comissão de Arbitragem. Que já existia. Que já existia. E aí, aos poucos, a mediação foi caminhando junto com a arbitragem. Acho que aqui vale até registrar, né, uma espécie até de gratidão, né, tendo em vista a lei da arbitragem, né, de 97, em 2001 ela de fato decolou. E a mediação veio caminhando junto, de mãos dadas com a arbitragem, e até que há 2 anos atrás as comissões elas foram separadas, né, a comissão veio essa diretriz federal de haver a comissão de arbitragem, a comissão de mediação e conciliação em separado, mas de 2008 até então, a comissão de mediação veio nessa dinâmica em conjunto com a arbitragem, fazendo muita coisa pelos métodos apropriados de solução de conflitos. Muito legal. E como é que está hoje esse panorama da comissão, né? Eu faço parte junto com você, que é o nosso presidente. E conta pra gente um pouquinho de como que é, porque eu acho que é uma coisa muito interessante da nossa comissão, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, é que apesar de ser dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é aberta para vários profissionais, né? Até porque a mediação ela é transversal. É um pouco disso que você pensou? Pois é, exato. E a gente tem essa vantagem, né, com o presidente Antônio Fabrício, a vice, doutora Helena de la Mônica. Que realmente sempre abriram muito as portas. Né? Então, eles abrem as portas, apoiam. A comissão de mediação dentro da ordem tem essa característica, né, de ser aberta. Então, contamos com membros que não apenas advogados, né, tem psicólogos, assistentes, engenheiros. Então, é uma comissão muito interessante. Eu acho que a OAB, de certa forma, fica até na vanguarda, né, de ser uma organização de classe aberta, discutindo um tema que passa, sim, pelo direito, mas também que abrange, né, que bebe na comunicação, na psicologia, na economia, em outras áreas, e ali é um espaço muito rico, né? As nossas reuniões são muito enriquecedoras de troca, de experiência e de construção de conhecimento, né? Eu costumo dizer atualmente que o novo advogado, ele tem um novo dever, e aí eu remonto a Rui Barbosa, né, que numa troca de correspondência com seu colega Evaristo de Moraes, consolidou uma obra que ficou conhecida como o dever do advogado, que à época era aquele ensinamento de que um advogado não deve se escusar de defender quem quer que seja.
Eu, de forma ousada, eu costumo atualizar esse ensinamento do Rui Barbosa, dizendo que se vivo fosse, o dever do novo advogado seria também, além de, né, não negar a defesa de nenhum cliente, seria também de apresentar para o cliente todas as formas e ferramentas disponíveis para resolver os conflitos, que não apenas o processo judicial, né? Então, na ordem, um pouco nosso... Sair um pouco daquele olhar de litigância, de briga, um tem que ganhar, um tem que perder, e tentar cooperar para que realmente resolva o problema do cliente dele, a Exatamente. Questão que está sendo apresentada, né? Da melhor forma possível. Então, acho que esse é um pouco da nossa missão dentro da ordem, né? De levar ao conhecimento dos colegas a ferramenta da mediação e outras ferramentas, e incutir isso de forma natural, para que o operador do direito ele consiga, analisando um conflito, uma situação, identificar, apresentar para o seu cliente a melhor forma possível de resolver, né? Nossa, muito legal. Então, da comissão de mediação, entrando nessa perspectiva que eu estava comentando de ser bem aberta, né? Porque a gente tem essa oportunidade de troca de atualizações, de notícias, de eventos, né? Ao mesmo tempo proporciona debates, oportuniza para as pessoas essa troca de saberes, porque aí outras pessoas que não só advogados contribuem com esse olhar do advogado, que traz até essa ideia de humanização mesmo do conflito do direito, né? Assim, não sei se é isso que você acha também, você considera interessante? Eu acho que o caminho é esse, né? A mediação ela é multidisciplinar por essência. No mundo inteiro, a maior parte dos mediadores, eles são advogados de formação ou psicólogos. No caso, por exemplo, da Argentina, que você comentou, do Ministério da Justiça fiscalizar, esses mediadores pré-judiciais, eles precisam, por exemplo, ser advogados, né? E existem alguns programas que têm esses pré-requisitos, né? Agora, a mediação, em teoria, ela é muito ampla, né? Ela cabe, cabe profissionais com bagagens distintas, né? E desenvolvendo. Agora, é claro, é evidente que, né, para a resolução de conflitos e para, né, de certa forma, a administração da justiça tem a importância do advogado. Normalmente chega muitas vezes primeiro para o advogado. Exato. As demandas, né? Quando a pessoa está com algum problema, alguma questão que ela considera muito importante, o que ela faz? Deixa eu ir no meu advogado. Uma questão de direito, deixa eu ir no advogado. Né? Então, a responsabilidade do advogado, dentro de tudo isso que você disse, ela é muito importante, ela é muito grande. Ele é referência. Nossa, é legal demais. E assim, aí você caminhou, teve essa questão do seu mestrado, teve essa possibilidade de abrir, né, a comissão, assim, de fomentar essa cultura da mediação dentro da Ordem dos Advogados. Não podemos também esquecer que teve nessa ala, aí tinha a ala da arbitragem, a ala da mediação, teve uma época também nessa subdivisão que a Beatriz Bovendorp assumiu um pouco essa questão também da mediação, aí o Leandro Renault assumiu também, a doutora Flávia Bittar, que era a presidente da comissão de arbitragem na época, então fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento. E hoje estamos nesse novo momento. O que você espera desse novo momento da mediação e também a proposta para as pessoas com relação à comissão de mediação, para que eles se engajem? A comissão de mediação ela trabalha com o princípio da inclusão, então a gente recebe, acolhe todos os interessados. Há uma procura muito grande dos advogados, né? Então muitos advogados interessados em ser mediador ou atuar, entender, compreender mais o mecanismo, como funciona a mediação, para assessorar seus clientes durante os procedimentos. Então a comissão tem esse enfoque, né, de acolher, de ser espaço de troca, de levar esse conhecimento. Não, isso é muito importante, assim. Às vezes o advogado, ele não precisa ser mediador, né? Ele às vezes fica assim, como assim? Eu gosto da advocacia, eu gosto do exercício da advocacia, eu acredito também no processo, a importância de se ter um processo, que é de fato muito importante. Ninguém, como você disse, são métodos apropriados, métodos adequados, vai ver qual que melhor se encaixa, e a justiça ela é fundamental, a justiça formal que a gente tem. Uma não se compara à outra, são todas importantes igualmente, e cada uma aplicando no seu, né, ideal para resolver o seu conflito. A questão é, o advogado às vezes fica assim, nossa, tem uma comissão de mediação, mas eu não quero ser mediador. Mas olha, a ideia não é que você seja um mediador, mas que você pelo menos saiba como atuar nesse ambiente de mediação, como orientar o seu cliente nesse ambiente. E você tem percebido a abertura dos advogados agora? Sim, eu acho que, né, com a lei da mediação de 2015, o novo Código de Processo Civil também, privilegiando a mediação, né, é um movimento natural.
Eu acho que nós estamos chegando num momento de quase um consenso dos operadores do direito da necessidade de usar e de reforçar esses mecanismos, né? Então, eu acho que há uma abertura institucional grande, o momento é propício, seja do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vem incentivando, seja das faculdades de direito, de outros órgãos, inclusive governamentais, câmaras privadas de mediação e a OAB. A OAB está em consonância com todo esse momento e eu acho que naturalmente a tendência é aumentar o número de mediações, a qualidade das mediações, né, e ampliar as áreas, né? Então, para sair da área de família, aumentar as mediações empresariais, que ainda são incipientes, né? Em outras áreas, né, a reforma trabalhista abriu uma possibilidade muito grande, né, dos acordos extrajudiciais serem com os advogados homologados na Justiça do Trabalho. Então, a tendência é um crescimento cada vez maior daqui para frente. Ronan, muito obrigada Obrigado, mais uma vez. Muito bacana o nosso bate-papo, enriquecedor. Espero que tenha sido bacana para vocês também. Não deixe de passar na Espaço K, sempre para cuidar dos seus cabelos de uma maneira bem legal. Muito obrigada, até a próxima.